Quantas vezes em nosso dia a dia nós visualizamos uma expressão como esta: revisou-se as leis? Como na placa, aluga-se salas ou vende-se móveis. Não que é isso, essa expressão que está na voz passiva sintética, além da discordância, já eu explico esse palavrão gramatical, além da discordância, precisa também de uma reflexão. A expressão correta é revisaram-se as leis, sobre verbo, concordância e, nesse caso, a voz passiva, nós veremos nesse vídeo. Seja bem-vindo à playlist A Polícia Militar do Estado de São Paulo, prova dia 3 de junho, Banca Vunesp. Vamos comigo então. Quer dizer que o correto ali é revisaram-se as leis. Sim, concordância aqui com o sujeito na voz passiva, na forma passiva, quer dizer revisaram-se as leis. As leis foram, olha aí o verbo auxiliar, elas foram revisadas. A justificativa para isso está primeiramente na voz chamada de voz ativa. O que é voz ativa? A voz ativa é considerada quando o sujeito age diretamente sobre a ação, como por exemplo, eu empurro a mesa. Vamos à voz ativa nesta ideia aqui. Veja só, o estudioso, caneta e papel na mão, anote comigo, o estudioso revisou as leis, certo? Isto aqui é voz ativa. O estudioso revisou as leis. Está agindo diretamente sobre a ação. Olha o sistema de sujeito, verbo, complemento que tratamos nos vídeos anteriores. Voz passiva disso. As leis, veja só, plural, as leis foram revisadas. É a voz passiva. As leis foram revisadas pelo estudioso. A voz passiva em locução verbal, no caso em foram revisadas, é chamada de voz passiva analítica, quer dizer um pouco mais prolongada. As leis foram revisadas. Na ativa, as leis ou complemento. Na passiva, as leis passarão a fazer parte do sujeito, serão classificadas como sujeito na voz passiva. As leis foram revisadas. Perfeito? Isso aqui também é uma voz passiva. Sim, só que com o termo se é chamada de voz passiva sintética. Revisaram-se as leis. Por quê? Foi o que eu disse. Na voz passiva, isso é uma lei, é uma regra. A expressão as leis, nessa situação toda criada, é, e aí você deve escrever isso, sujeito paciente. É sujeito paciente e ainda anote o seguinte, sujeito paciente plural. Se o sujeito é plural, o verbo deve estar no plural. Sujeito plural, verbo também no plural. De toda essa passividade e essa história de concordância é que nós temos alugam-se salas, vendem-se móveis, ou os móveis, aqueles móveis, ou vende-se móvel, tá vendo a concordância? Singular, singular, plural, plural. E aí um outro ponto que você deve perguntar, que é o seguinte: por que na expressão precisa-se de empregados, porque o verbo deve ficar no singular? Muito boa questão excelente. Porque precisa-se de empregados. Na nossa língua portuguesa há uma lei muito interessante. Não existe sujeito preposicionado, ao menos em tese, retirando fenômenos. De empregados é um objeto indireto, não pode ser sujeito. De é preposição. E aí, como não é sujeito, o correto é precisa-se de empregados. Eu quero então resumir esse vídeo com uma reflexão a você. Nós temos de cá, revisaram-se as leis, ou no presente, revisam-se as leis. Sujeito,
Plural na voz passiva, verbo também no plural. Perfeito? Agora, se houver um verbo transitivo indireto, em outras palavras, a exigência da preposição, verbo vai ficar no muito bem. No singular, precisa-se de empregados. Trata-se de leis. Trata-se de leis, revisam-se as leis. De novo, revisam-se as leis, trata-se de leis. Cuidado aí com essa percepção da preposição. Claro, é bom ter o apoio gramatical, vídeo, exercício, apoio gramatical, outros vídeos, novas gramáticas e provas anteriores da VUNESP. E é claro, inscreva-se aqui no canal, nosso canal Mesma Língua, ative as notificações, siga-me lá também no Instagram, @DiogoArraes. Sim, e se você tiver alguma dúvida, vá lá nos comentários, deixe a sua dúvida, deixe a sua crítica, o seu comentário, enfim, estou lá à sua disposição. Perfeito? Viva a nossa língua portuguesa, sucesso no concurso e até a próxima!